Aleluia, glória a Deus, graça e paz, boa tarde, irmãos e irmãs do grupo Herdeiros da Promessa. Nosso devocional hoje está em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, que vai falar sobre a libertação, Anunciar a libertação, o tema desse devocional, dessa palavra. E diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Estendendo um pouco mais no versículo 19, fala a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse versículo é bem claro, Quando ele explica aqui o propósito de Jesus, do seu ministério, ungido pelo Espírito Santo, que foi para pregar o evangelho aos pobres, aos necessitados, aos aflitos, como o texto relata, aos humildes, aos abatidos de espírito, aos quebrantados de coração e aos que temem, principalmente aos que temem a sua palavra, como consta lá também em Isaías, no capítulo 61, do versículo 1 ao 3. Para curar os aflitos e oprimidos, que Jesus veio. Essa cura, irmãos, ela envolve a pessoa de um modo geral, digamos assim, a pessoa por inteira, Tanto física quanto espiritual. E Jesus, ele abre os olhos espirituais daqueles que foram cegados pelo mundo, cegados por Satanás, cegados por essas coisas que o inimigo das nossas almas consegue arquitetar de uma forma que, se nós não formos vigilantes o tempo todo, ele consegue ceifar muitas vidas. Mas Jesus, ele veio para jogar tudo isso por terra. Ele veio justamente para curar esses aflitos e esses oprimidos e abrir os olhos espirituais dos que foram cegados por essas artimanhas de Satanás, por essas coisas mundanas. E agora vem sobre nós, vem sobre tudo a verdade das boas novas de Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso. O Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele nos deixou o seu legado. Quando o Senhor foi para Deus, ele nos deixou o seu Espírito Santo Consolador. E ele nos capacitou através do seu Evangelho, da sua palavra, e tem nos capacitado a proclamar o tempo da verdadeira liberdade e salvação do domínio de Satanás, do pecado, do medo, da culpa. E todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo devem participar desse ministério de Jesus, da maneira como está descrita acima aí, na palavra do Senhor. E para fazermos assim, nós precisamos estarmos profundamente, irmãos, conscientes da extrema necessidade e miséria da raça humana, que resulta no pecado e do poder de Satanás, que leva o ser humano a uma condição de escravidão do mal, da desolação, da cegueira espiritual, dos males físicos. E às vezes as pessoas ficam questionando, eu fico imaginando que às vezes as pessoas estão ali atravessando momentos tão difíceis em suas vidas, seja na área financeira, seja no casamento, seja na saúde. E às vezes a gente fica perguntando, Senhor, o porquê de tudo isso?
E aí a gente encontra a resposta aqui na palavra de Deus. Porque o Satanás não brinca de ser Satanás. Mas muitos cristãos estão brincando de serem cristãos. E aí dão brechas, se tornam vulneráveis, porque não se alimentam dessa arma, dessa espada. Porque um soldado, irmão, não vai para a guerra despreparado. E não é diferente conosco. Quando eu disse que Jesus ele é maravilhoso, que ele deixou o legado dele conosco, é porque o Senhor, ele deixou toda uma estrutura espiritual, ele deixou armaduras, ele deixou espada, para que nós pudéssemos nos revertir e partir para essa guerra. Buscar a libertação, mostrar o caminho dessa libertação, que é Jesus. E, consequentemente, a salvação. Porque o Senhor, ele opera de várias maneiras em nossas vidas. Mas o principal, ele deixou para nós. A tua palavra. E quando nós temos esse entendimento, nós estamos nos alimentando de toda essa ferramenta que nós precisamos para estarmos contribuindo, fazendo aquilo que Deus confiou em nossas mãos de fazer nessa terra. Para isso nós temos que buscar essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Nós temos que entendermos que nós precisamos, temos que ter consciência da extrema necessidade que nós temos de nos alimentarmos dessa palavra para anunciar essa libertação que Jesus veio para esse propósito, esse ministério de Jesus, ungido pelo Espírito Santo, para libertar os cativos, oprimidos, para quebrar todas as cadeias, as algemas, para derrubar muralhas espirituais. E essa palavra, ela é o nosso alicerce. Jesus é a nossa rocha. E nós temos que buscar viver essa identidade de Cristo aqui nesta terra. Nós temos que honrar o nome de Jesus aqui nesta terra, tendo uma vida com Cristo. Irmos no mais profundo com Cristo, no nível mais profundo, irmãos, com Cristo, para que nós possamos sermos como esses soldados do exército de Jesus, desse exército de Cristo, de alimentarmos aqueles que estão sedentos, famintos, levando para eles essa palavra de cura, esta palavra que traz a libertação, que traz a salvação. É esse Deus que nós temos que apresentar para aqueles que ainda estão cegos, para aqueles que ainda estão encarcerados, para aqueles que ainda estão doentes. Que Jesus possa estar nos usando de uma forma sobrenatural para cumprirmos esse ídolo do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares. E que Deus possa continuar nos usando da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Deus abençoe. Esta é a palavra de reflexão para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.